Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Haha, estamos chegando, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, mais um episódio de Os 10 Mil Deles. A nossa jornada você já conhece, tá acostumado com ela, é ou não é? 10 mil reais na bolsa desde maio do ano passado, mais de um ano se passou e semana a semana a gente revela o que rola com a grana dentro das teses e do racional de investimentos do gestor de recursos Carlos Castrucci, a quem eu saúdo em mais uma edição do nosso Os 10 Mil Deles. Fala aí, Carlão, como é que você tá? Tudo certo? Fala, Léo, por aqui tudo em ordem. Vamos lá explicar mais uma semana da nossa carteira aqui, dessa vez com uma alta, depois de uma sequência aí de quedas de acho que mais ou menos 2 semanas, e trazer uma tese nova de investimento aqui para vocês. Rapaz, se eu fosse você, eu não perdia. Construção estará, digamos assim, na pauta, na revelação de mais um episódio. E nós vamos falar também de Conga. Sim, senhoras e senhores, Cogna será uma das atrações à medida que o setor de educação é um dos eixos do programa de hoje. Eu não vou me antecipar aos destaques desta edição, né? Então vamos trazer para você aqui, pouco a pouco, por onde a gente vai e como a gente vai destrinchar mais um episódio. Carlos, só adianta pra galera, a nossa grana, da semana passada para essa, avançou ou diminuiu? Subiu, não atingiu o nosso recorde, né? Mas deu uma subidinha aí essa semana. Bora lá para os destaques dessa edição. Nossa carteira avança 0,7%, fica em R$ 14.420, abaixo do Ibovespa, que avançou 1,6%. Mas tá bom, saldo positivo. A moeda americana tem forte recuo de 3% e fecha a R$ 5,10. Destaque positivo para os papéis da Lavi, alta de 4,4%. A baixa fica por conta da Petz, que recua 3,7%. Tem entrevista hoje com o Rafael Reder, analista da Genial Investimentos. O setor de educação está na pauta. E na tese da edição de hoje, a Lavi. Portanto, não perca, você que monitora esse setor específico de construção. Vai ter boas informações a respeito. O Carlos vai revelar muita coisa para você dentro do racional deles. Vamos juntos para mais um episódio dos 10 mil deles. Carteira de notícias. E a gente começa pelo começo, né? Bora lá fazer aquele balanço da semana. A gente sempre separa nessa altura do programa os principais movimentos, os principais fatos que acabaram impactando a performance dos papéis ao longo da última semana. Então, começar destacando que a gente teve apenas 4 pregões entre o último episódio e esse episódio aqui atual, em função do feriado do dia 9 de julho. Na última sexta-feira, não teve movimentação na Bolsa Brasileira. Em relação à Covid, segue muito daquela toada que a gente vem destacando episódio a episódio, semana a semana. Foi-se o tempo em que a gente olhava para a questão da pandemia sem ter um horizonte claro de quando ela seria superada. Já fica muito claro que, sobretudo depois do mês de agosto, a gente deve ter belíssimas notícias no que diz respeito à queda no número de infectados e no número de mortos, conforme a imunização avança. E no estado mais populoso do Brasil, estamos falando de São Paulo, as evidências sugerem que a vacinação está avançando muito fortemente. Isso, claro, se esparrama Brasil adentro. E essa corrida pela vida e pelas vacinas, travada entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal, beneficia ao cidadão brasileiro em geral. O ponto de alerta que deve estar no radar são as variantes. A que mais tem chamado a atenção é a variante Delta da Índia. Isso também não mudou. A gente segue monitorando para ver se a imunização atual e vigente, com base nas vacinas que foram desenvolvidas, vai ser suficiente para inibir as consequências que a variante Delta pode causar no caso dos infectados. Por enquanto, a imunização tem condição de virar o jogo também para cima dessa variante que tem alta capacidade de contágio. Em relação a destaques no exterior, vamos falar da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, o chamado CPI, que em junho veio acima das projeções do mercado, acumulando uma alta de 5,4% em 12 meses, o maior nível em 13 anos. Por outro lado, Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, acalmou os investidores ao reforçar que o Fed ainda deve demorar para reduzir os incentivos aos mercados e que a alta da inflação deve ser temporária. Só que ele indicou, com mais ênfase dessa vez, que o Fed estará pronto para agir caso a inflação não volte para a meta. Carlos, deixa eu te trazer para a conversa já nesse ponto, porque essa me parece a grande queda de braço, inclusive dentro do Fed, porque você tem alguns personagens que não vão na linha do Jerome Powell, presidente da autarquia. E pelo seguinte aspecto,
há uma corrente que entende que a alta inflacionária, a pressão inflacionária é temporária e que no médio prazo a coisa, digamos assim, se acalma. E há uma corrente que já diz que o tapering, a chamada redução dos estímulos nos Estados Unidos, deve ser para ontem, assim como a alta de juros não deve ser descartada, ao contrário, deve ser implementada para que já se combata a inflação, portanto, desde já. Nessa corrente, com qual tese você se identifica mais, Carlos? Nossa, a pergunta de alguns trilhões de dólares. É uma pergunta complicada, né? Porque aqui a gente tem que tentar separar a inflação, eu vou chamar de 2 tipos de inflação. Tem a inflação que é chamado de puro e simples aumento de preço temporário, né? Que é o que estão batendo muito na tecla, o time do Powell que está batendo na tecla. E tem a inflação que é estrutural. Como que a gente causa uma inflação estrutural? Quando a gente estimula demais a economia cresce demais, superaquece, aí a gente cria essa inflação. A inflação temporária, que é esse caso de aumento de preços, vem por choques, né? Como que a gente teve no coronavírus, que são choques de oferta, choques de demanda. Então, vindo aqui para a política monetária, né? A função da política monetária é evitar que a gente tenha uma inflação estrutural, ou seja, que a economia superaqueça, né? E hoje em dia a gente está com um crescimento ainda anêmico quando a gente pega na comparação com pré-Covid, né? A gente está se recuperando de uma pandemia, mas é um crescimento que ainda não é expressivo, então ainda teoricamente precisaria de um estímulo para a economia, mas a inflação que era para ser temporária, parece que ela está mais permanente do que temporária. Então a gente realmente está numa sinuca de bico muito grande, porque o crescimento não está tão sólido, o emprego não está tão sólido também. A China tem uma taxa de desemprego relativamente alta para padrões dos Estados Unidos, mas a inflação está aí. Então, assim, é difícil me posicionar aqui de um lado ou de outro. Assim, eu acredito, se eu tivesse que escolher um lado para não ficar em cima do muro, eu iria pro lado do Jerome Powell. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais para ver se essa inflação temporária realmente não começa a ceder. Assim, pelo que a gente acompanha, pelo menos os materiais básicos, né, como minério de ferro, eles já não estão mais subindo, né? Eles estão num patamar elevado, mas já não estão mais subindo. E inflação é de hoje, é o amanhã comparado com hoje. Então pode ser que realmente a gente veja uma redução nessa inflação e aí seja possível manter essa política de juros baixos por mais um tempo. A gente está muito acostumado a ouvir o Carlos com mais detalhamento, aprofundamento, no caso das empresas, das teses que amparam o racional de investimentos. Mas sempre que possível eu tiro uma casquinha aqui de macroeconomia, que é muito legal ouvi-lo também nessa direção. Olha só outras evidências aqui para você curtir. O início da temporada de balanços do segundo trimestre nos Estados Unidos, com surpresas muito positivas, em linha com as que se deram no primeiro trimestre. Os resultados dos bancões lá nos Estados Unidos já tinham vindo muito bem, muito bons, e a mesma coisa a gente está vendo neste segundo trimestre. Vamos destacar aqui, na maioria das divulgações até o momento, o destaque é amplamente positivo, com mais ênfase ainda no caso de Goldman Sachs e JP Morgan, resultados brilhantes. No resumo, o S&P subiu 0,9% a 4.360 pontos, e claro que em geral, quando nas bolsas dos Estados Unidos a gente tem performance positiva, isso se reflete no planeta como um todo, via de regra, condições normais de temperatura e pressão, e o Brasil não fica excluído desse raciocínio. Carlos, queria que você comentasse aí também as questões de inflação, você chegou a antecipar, mas as questões dos resultados que te chamaram a atenção é a temporada de balanços lá nos Estados Unidos. Léo, aqui a gente vê mais uma bateria de resultados positivos e isso deve continuar ocorrendo lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, de acordo com os dados macroeconômicos que a gente acompanhou e pelo que a gente tem conversado com as empresas, a gente também deve ter resultados fortes que devem ser acima das estimativas e com isso levar a revisões positivas para o desempenho econômico brasileiro. Então vamos acompanhar, mas é possível que essa temporada de balanços seja benéfica aí para as ações da Bolsa. Tá dado o recado. Direto agora para o Brasil, vamos falar da revisão da proposta da reforma tributária que animou o mercado e reduziu algumas das preocupações com eixos que o texto tocava. Os principais destaques aqui que a gente separou. O primeiro, a continuação da isenção para a distribuição de dividendos pelos fundos imobiliários. Isso animou bastante o índice imobiliário, digamos assim, né, o chamado IFIX, porque a gente viu, através desta revisão,
um favorecimento do setor que tinha sido muito sangrado quando se cogitou taxar esses dividendos. Outro ponto, a maior redução no IRPJ, o chamado Imposto de Renda para Pessoa Jurídica, que pode chegar a um corte de 12,5%. A CPI da Covid continua com seus trabalhos e vão ter esses trabalhos prorrogação de 3 meses, pelo menos até o mês 10, estamos falando, portanto, de outubro. O senador Rodrigo, aliás, mais do que isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se antecipou e declarou que os trabalhos da CPI avançarão pelos próximos 3 meses. Claro que isso é um desgaste e uma preocupação para as intenções políticas do governo Jair Bolsonaro. Para além da CPI, falar também do índice de atividade do Banco Central, o IBCBR, referente ao mês de maio, que surpreendeu as expectativas ao apresentar um recuo de 0,43% na base mensal, enquanto a expectativa era de uma alta superior a 1%. No balanço, o Ibovespa subiu 1,6%, cotado a 127.468 pontos. Carlos. Léo, a gente viu uma recuperação boa aí do Ibovespa, principalmente por conta dessa volta atrás na questão da reforma tributária, né? Que isso tinha impactado com bastante força negativa que a Bolsa Brasileira, a volta da insegurança jurídica, né? Então, isso foi bom. E fora essa volta atrás, né, esse impacto de uma redução potencial dessa magnitude no IRPJ, ele é muito positivo para as empresas de uma forma geral, né? Porque isso significa que sobra mais dinheiro para as empresas reinvestirem nos seus projetos rentáveis e com isso gerarem mais lucros lá na frente. E além disso, estimula essas empresas a realmente realizar esses reinvestimentos no próprio negócio, né? Então isso significa mais crescimento potencial e a gente sabe que crescimento de lucro impacta diretamente no valor das empresas. Tá aí, mais um recado dado e agora bora mergulhar na nossa carteira com fotografias rápidas em torno das performances de alguns dos papéis. A gente abre os trabalhos falando do destaque positivo, a Lavi, que avançou 4,4%. Eu lembro aqui que a nossa carteira avançou 0,7% da semana passada para essa, contra 1,6% do Ibovespa, é verdade. Então ficamos abaixo do Ibovespa, até substancialmente abaixo, mas numa perspectiva positiva. Como nosso foco é o longo prazo, médio e longo prazo, o saldo é bem legal, então, portanto. Vamos falar da Lavi, Carlos. Eu gostaria que você destacasse aqui as razões que ajudam o nosso ouvinte a entender por que teve essa subida quase de 4,5%. Bom, Léo, acho que os principais destaques aqui vêm primeiro das prévias operacionais que a gente tem visto das empresas de construção civil de uma forma geral, né? Tudo indica que a gente vai ter um segundo trimestre muito forte para os resultados das companhias de construção civil. A Lavi divulgou a sua prévia operacional ontem, dia 14 de julho, também muito forte, então isso ajudou a estimular a Lavi e as empresas de construção de uma forma geral. Além disso, essa mudança aí na proposta da reforma tributária também auxiliou as empresas de construção, principalmente porque havia uma previsão de que poderia ser tributado dividendo entre empresas, né? E como a construção civil utiliza muito desse artifício, né, do dividendo entre empresas, a questão da criação de SPS por projetos, isso impactaria muito o setor e agora parece que isso vai sair também de pauta, então esse impacto já não vai mais existir. E de outro lado, a gente nota que os papéis da Petz recuaram 3,7%. Alguma razão, Carlos? Não, Léo, nenhuma razão específica, é mais uma correção realmente de mercado, é uma empresa, uma ação que tem subido bastante, né, nos últimos tempos, então nada mais normal do que um momento de correção aí para a empresa. Muito bem, meus amores, então com isso a gente fechou o panorama aqui, só quero complementar perguntando para o Carlos, dentro da fatia da pizza, né, da nossa carteira, quantos por cento a gente tem hoje de aporte em Lavi e quantos por cento em Petz, Carlos? Lavi representa 3,5% da nossa carteira e Petz é 2% da nossa carteira hoje. Deixa eu atender aqui a Aline do Rio de Janeiro que pergunta quantos papéis a gente tem na nossa carteira. Quer saber um pouquinho mais da tua estratégia? Hoje a gente tem quantos pedaços nessa pizza aí? Perfeito. Assim, isso oscila, né? A gente costuma trabalhar ali, vai entre 12 papéis numa carteira mais concentrada, até uma carteira próxima a 25 papéis. Hoje a gente está com 18 empresas na carteira. 18 papéis. E hoje, ainda nesse episódio, você vai conferir o aprofundamento de uma das teses por trás desses 18 papéis.
Estamos falando justamente da Lavi, setor de construção, vai ser aprofundado aqui dentro deste episódio de Os 10 Mil Deles. Depois do intervalo, tem mais atração para você. Vem aí ele, Rafael Reder, ele que vai conversar com a gente sobre o setor educacional, é analista da Genial Investimentos. Você que monitora os papéis da Conga, por exemplo, se liga, hein? Estamos falando diretamente com você e com todo aquele investidor que monitora este ou outro papel do setor educacional. É já que a gente volta, não sai daí. Os 10 Mil Deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 Mil Deles. Estamos de volta, senhoras e senhores. Vamos juntos então, ao longo aqui do nosso programa, segunda parte, segundo bloco. Obrigado para você que nos acompanha através da plataforma de streamings da sua preferência e você que está com a gente aqui na TC Rádio. Aproveita o homem, que o homem tá aí, hein? Não só ele, como o Super Rafa, que já eu vou apresentar de novo. Vai lá no nosso WhatsApp, dá tempo ainda de você participar, fazer as suas perguntas. É muito fácil, você que tá aí de bobeira dentro da TC Rádio, basta ir lá no Fale com o Âncora e aí você já vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp. Faça a sua pergunta, Carlos Castrucci está ao seu dispor e o nosso convidado especial de hoje também estará. Deixa eu agradecer aqui, algumas outras participações. O Luiz Ricardo de Almeida tá mandando um joinha aqui, joinha pra você também. Obrigado por estar com a gente. Quem mais aqui, o Super Diogo Reis. Esse tá sempre conosco, é sócio aqui. Bate cartão em cada programa, em cada atração. Abração para ele, tá dizendo que tá gostando bastante aqui. Ligado desde o começo do dia. E hoje, quando a gente tá fazendo esse programa ao vivo, a TC Rádio completa mais um mês de vida, né? O mêsversário, dia 15 de julho, 4 meses de TC Rádio no ar. 10 mil deles na TC Rádio, não faz tanto tempo assim, mas nós chegamos lá. Então olha só, vamos lá com o nosso próximo convidado, a nossa atração nesse segundo momento. A gente tem o prazer e a alegria de receber aqui o Rafael Reder, ele que é analista da Genial Investimentos, vai trocar uma ideia com a gente sobre o setor educacional. Rafa, uma alegria ter você aqui no nosso programa, bem-vindo, como é que você tá? Fala, Léo, tudo bem? Fala, Carlos, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Vou até pedir pra você falar um pouquinho mais próximo do microfone. Perto. Sensacional, cara. E a gente já conversou em vários outros momentos. Você foi se aventurar pelos caminhos do mercado e faz do setor educacional um dos eixos mais fortes aí da atuação. Você estuda a fundo. Eu queria que antes, no entanto, a gente começasse com você explicando um pouquinho mais do research da Genial Investimentos, a nova plataforma lançada. Conta aí um segredo pro nosso público sobre essa plataforma especificamente. Então, esse foi um projeto super legal que a gente estava fazendo. Foi 6 meses de trabalho. Antes, na Genial, a gente focava mais no público institucional. Aí no fim do ano passado, a gente resolveu dar essa virada de chave e focar no varejo mesmo. Então lançamos uma plataforma com cobertura de mais de 60 empresas. Em cada empresa a gente vai estar explicando com uma linguagem super descomplicada da tese. Temos vídeos também para as pessoas que não têm muito tempo para ler o relatório inteiro. Temos podcast que também participamos lá, que a gente faz toda semana, conversando sobre todas essas empresas que são listadas na Bolsa de Valores. E o mais importante de falar é 100% gratuito, então se quiserem dar uma olhada, eu prometo que vocês vão gostar bastante. E a gente teve a alegria, Carlos, de receber o Vitor na última semana aqui dentro dos nossos 10 mil deles. Ele também é da equipe da Genial e é muito legal, assim, a missão da Genial se assemelha muito à missão da TC Rádio e a dos 10 mil deles, com essa perspectiva de democratizar o acesso da educação financeira. Bora colocar o menino para trabalhar aqui sobre o setor de educação? Bora, tem que colocar o menino na fogueira aqui agora, né? Vamos lá, a gente quer saber o que é para comprar e o que é para vender. Simples assim, tá bom? Pode começar. Bom, mas vamos lá. Então, começando pelo começo aqui, bom, as ações das empresas de educação estão entre as mais afetadas ali durante o período da pandemia, né? E aí, queria primeiro que você explicasse, assim, por quê, né? Quais são os motivos que fizeram com que essas empresas fossem tão impactadas ao longo de 2020 e no começo de 2021? Sim. Eu acho que a primeira coisa que é importante lembrar dessas empresas de educação que estão focando mais em faculdades, muita gente acha que você tem 18 anos, você entra na faculdade e seus pais vão pagar a sua faculdade. Não é bem assim na maior parte dos casos. Tem, tipo, a Cogna, uma instituição, ela tem vários alunos que têm 25, 26 anos, que começam, que já trabalham e bancam a própria faculdade. Então, dá uma crise econômica do tamanho do coronavírus, o que acontece? Eles perdem a capacidade de pagar as mensalidades. Então, as empresas de educação sofreram um aumento gigantesco de evasão, de inadimplência. E o principal também, elas dependem muito da captação de novos estudantes. E quando bateu o coronavírus, o que aconteceu? O pessoal que estava entrando na faculdade, teve muitos deles que falaram, eu vou esperar eu arrumar um emprego, eu vou esperar eu ter uma condição financeira melhor,
para poder realmente cursar o ensino superior. Então a gente viu umas reduções de captação, tipo, na Cogna, no presencial, de 60% a menos. Na Edux também, a Estácio também sofreu bastante. E isso é o que nem o Carlos estava falando, né? Isso acaba afetando muito o lucro das empresas. E teve, do período de janeiro de 2020 até maio, que eu estava vendo, de 2021, as empresas do setor de educação não só foram as que tiveram a maior desvalorização na bolsa, em média de 50%, como também tiveram a maior redução no lucro. Então, os investidores viram essa redução gigantesca, se assustaram, e aquilo, incerteza, acaba gerando muito barulho. E as ações também acompanharam esse movimento. Que é aquela história, né? O mercado não é que ele gosta do fato A ou desgosta do fato B. O que o mercado detesta é escuro. É quando não sabe a direção para qual a coisa vai. Os fluxos ficam completamente confusos. E é muito difícil você imaginar o modelo de negócio dentro do qual ou sobre o qual o setor educacional estava apoiado, resistir com muita tranquilidade a algo como a pandemia, que acabou com o ensino presencial em questão de dias, para dizer muitas semanas, outro, né? Exatamente, uma questão de dias. E aí, num estalar de dedo, todo o modelo teve que ser reinventado. Sim. Eu vou pegar a bola de volta, então, para te perguntar o seguinte. Se a gente tivesse que traçar um panorama, como é que essas empresas do setor de educação manejaram a pandemia e estão se preparando para virar a página dela? Qual que é o balanço que a gente pode fazer? Então, isso que foi muito legal das empresas. Elas aproveitaram, todas elas sabiam que ia ser um ano difícil. E o que elas fizeram? Falaram, vamos fazer o nosso dever de casa e vamos reestruturar nossas operações. E o fato, que eu acho que é o que mais ganhou atenção, mas já vinha ganhando uma tendência muito grande, era o EAD. Uma percepção que eu acho que todo mundo tinha antes, inclusive eu imagino que vocês também tinham, é que o ensino de qualidade do EAD é pior do que o presencial. Um certo estigma, né? Um certo preconceito. Tem um estigma muito grande. E esse número foi diminuindo. As pessoas perceberam que com o EAD você acaba ganhando tempo de locomoção, você consegue trabalhar melhor. Então tem certas vantagens. E o EAD ele já vinha ganhando uma tendência, ele já estava subindo, mas 2020 foi um catalisador gigantesco. Enquanto o ensino presencial foi totalmente impactado, de um dia para o outro acabou o ensino, o EAD começou a ganhar um espaço muito grande. E as empresas, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a investir em tecnologia para melhorar esse serviço e começaram a investir nos cursos no EAD. Porque o legal do EAD, mesmo tendo uma mensalidade menor, e realmente é menor, tipo, hoje em média a mensalidade num curso EAD vai estar em R$200, R$250, enquanto um presencial pode estar em R$800, ele ainda assim, o EAD ele é mais rentável. Ele possui margens melhores e um aluno que faz EAD, ele gera um lucro para a faculdade maior do que um aluno que faz presencial. Então a gente viu mesmo que essa virada de chave, que é muito o que as empresas estão investindo hoje em dia também. Bom, perfeito, Rafa. E agora, assim, você falou muito da questão do EAD, por si assim, dessa virada de chave que a gente está vendo no mercado educacional. Eu acredito que a questão que fica, e é claro que é mais uma opinião do que não dá pra gente prever o futuro, você acredita que essas mudanças nos hábitos dos estudantes, né, passando do presencial pro EAD, é algo que tem poder para ser estrutural? Ou você acredita que as empresas podem sofrer vai dar um passo para trás aí quando as coisas voltarem ao normal? Eu com certeza eu acredito nisso 100%. Eu acho que o que vai virar não vai ser nenhum nem outro. Do mesmo jeito que as pessoas não querem ir para a faculdade todos os dias e gastar esse tempo de locomoção, ninguém gosta de ficar 100% preso em casa, né? Ainda mais as relações, todo o network que você faz indo estudar. Então eu acho que é o que já está acontecendo e as faculdades estão investindo nisso também consideravelmente, é criar esse ensino híbrido, que ele vai estar um ticket médio, uma mensalidade lá no meio, em que os alunos vão alguns dias da semana vão para a faculdade, ou que seja um dia da semana, e o resto faz EAD. E aí vai ter todas essas variações de ticket, e essas empresas elas começaram a oferecer muito isso, e tem dado muito certo. Tem muito aluno que está entrando nessa modalidade, e eu acho que veio para ficar, né? Que você acaba... Tudo que você pode misturar e você tirar o proveito do melhor dos dois, acaba sendo muito positivo para as empresas, tanto quanto para os estudantes também, né? Agora é o seguinte, você que está chegando agora, a gente está trocando uma ideia aqui com o Rafael Heder, que faz parte do time da Genial, ele é analista da Genial Investimentos. Vamos dissecando com ele aqui o setor educacional.
Vamos colocar o que o povo gosta neste programa. Porque, aliás, o que o povo adora. Porque gostar, o povo gosta de muita coisa que a gente faz aqui, mas o povo adora esta parte em especial aqui. Bicho, porque quando a gente fala de negociação, aí o auditório dos investidores não aguenta. Vamos falar de Ânima, vamos falar de Cogna, vamos falar de papéis específicos negociados em bolsa. Que eu quero entender, Rafa, como é que, digamos assim, a visão da Genial Investimentos para essas empresas que são negociadas em bolsa, empresas do setor educacional, porque no limite, o público ele sempre quer entender o macro, o geral, e com base nisso, entender oportunidades eventuais que um setor determinado ofereça. Qual que é a visão da Genial nesse sentido? Cara, a gente está muito otimista com o setor de educação agora no curto e médio prazo. Na nossa página, se vocês visitarem, a gente vai ter em cada setor uma barrinha demonstrando qual que é o nosso nível de otimismo. E o de educação acaba sendo um dos maiores. Porque o EAD ele vai continuar nesse crescimento, as empresas já estão recuperando margem, elas já estão ganhando lucro, e com a retomada econômica, a expectativa, agora a vacinação vai ser em agosto, o ensino presencial vai voltar, né? Ele vai se recuperar gradualmente. Então as empresas vão começar a ganhar, além de terem realizado uma reestruturação muito grande, que já teve redução de custos e ganho de margens, as empresas vão começar a lucrar com esses dois tipos de estudantes. Então, e como a gente estava falando antes, né, o setor foi muito judiado e até justamente, né, porque é tudo isso que a gente está falando na redução de lucro. Mas agora para frente, com o coronavírus já melhorando a situação e voltando ao ensino presencial, eu vejo um upside muito grande no setor. Legal, Rafa. E falando um pouco das empresas, então, a gente sabe que assim, cada uma das principais empresas, se eu não me engano, vocês cobrem Edux, Ânima e Cogna, né? Isso. São as três. Exatamente. Essas três empresas, elas estão em momentos diferentes, né? Então, assim, sabendo desses momentos, eu queria entender qual que é a visão de vocês, assim, de forma resumida para cada uma dessas três, né? Pô, e qual que é a preferência de vocês e por quê, né? Bom, começar pela que eu acho que todo mundo quer ouvir, né? Que é a famosa Conga. A Cogna, a primeira coisa que eu quero falar, e eu acho que é importante as pessoas perceberem, a Cogna, as ações dela não caíram só por causa da pandemia no passado. Porque se for pegar no ano, chegaram a desvalorizar quase 70% as ações da Cogna, que foi realmente gigantesco. O problema da Cogna, além da pandemia, claramente foi um fator, foi também, a Cogna era dessas faculdades que elas possuem os alunos de menores rendas. Então, ela tinha um programa que todos vocês conhecem claramente, o FIES, que permitia que o governo financiava esses alunos. Então, esses alunos que eram financiados, que eles não pagavam a mensalidade inteira, eles acabavam escolhendo os cursos de mensalidade mais alta. Então, gerava um ticket médio para empresas gigantesco. E a Cogna, ela passou assim, desde 2012, mais ou menos, só captando esses estudantes. Em 2015, quase 60% da base dela era esse aluno. Para vocês terem uma ideia em número, um aluno FIES gera um ticket médio de mais ou menos 1.500. Um aluno pagante gera um ticket médio de 700. Menos de 2 vezes menor. Então, cada aluno FIES gera uma receita 2 vezes maior do que um aluno normal. Então, é claro que eu entendo eles estarem investindo tanto nesse programa. O problema é que acabou, né? Ele se mostrou que não era um programa 100% sustentável, do jeito como as coisas estavam indo, e reduziu totalmente o número de captações. Hoje em dia, 1% da base dela que é captado pelo FIES. E a Cogna, o que eles pensaram? Eles falaram, eu quero manter essa receita muito alta, então em vez de utilizar o governo para ser o banco, por que a gente não vira o próprio banco? E aí eles criaram esse programa, o PEP, que é o parcelamento especial privado. E do mesmo jeito que nem o FIES, os alunos, a faculdade ia financiar 50% da mensalidade dos alunos. Então você, enquanto você estava cursando lá como aluno, você só pagava 50%. E depois que você terminava, você tinha mais 4 anos, o tempo de graduação, para pagar o resto. E qual foi o problema desse programa? Eles, quando criaram, eles já colocaram uma expectativa de uma inadimplência muito grande. Mas essa inadimplência ainda foi muito maior do que eles imaginavam. Começou a ter crise, 2015, 2016 não foi um ano bom na economia. Então, os alunos começaram a evadir, começaram a parar de pagar. E o programa ficou totalmente insustentável. Então, desde 2017, o programa começou em 2015. Então, desde 2017, se você for ver as ações da Cogna acompanhando, desvalorizaram até agora quase 70%. Foi meio que caindo em linha reta. E qual é a vantagem disso? E por que eu gosto do momento? 2020
foi o último ano dessa grande safra dos alunos de FIES que se formaram. Então agora ela depende pouquíssimo dos alunos de formação. Os alunos PEP, elas pararam de captar. Também é uma porcentagem agora muito baixa, está em torno, acho, 15% da base total dela. Então não vai mais ter esse problema de inadimplência. E no fim de 2020, a Cogna também ela tirou todos esses alunos que eram mal pagadores e que realmente não estavam gerando receita para a companhia, elas retiraram da base. Então os alunos que ficaram são alunos saudáveis, que têm uma capacidade de pagamento muito maior. E as ações, era o que a gente falou, foram extremamente judiadas, chegaram a cair sem parar e a partir de agora está reestruturado. A gente já viu melhoras significativas nesse primeiro trimestre, tanto que foi um dos pontos que as ações da Cogna acabaram valorizando bastante no dia que saíram. Foi o resultado, acho que menos pior do que o esperado. Sim. E agora eu acho que o momento está muito bom. Porque... E tempera aí com imunização avançando, a projeção de que até o final de agosto toda a população adulta estará vacinada em São Paulo e que já há previsão para vacinação de pessoas abaixo de 18 anos que movimentam muito o setor educacional, naturalmente. Quer dizer, você tem um tabuleiro muito favorável e uma entrada em baixa, né? Como você falou, 70% de desidratação e uma condição favorável para a recuperação, né, do setor. Mas ela conseguiu fazer um trabalho tão bom nisso, tipo, o saldo de recebíveis, que é a quantidade de dias que você leva para receber essa mensalidade, a da Cogna agora reduziu na metade, foi de 120 para 60 e poucos dias, é a melhor do mercado. Fortíssimo. Então tá muito bom a base deles. Eles realmente fizeram a lição de casa em 2020. Eles pegaram todos esses impactos negativos e jogaram no fim de 2020. Foi por isso que a gente viu aquele prejuízo de, acho que o cara sabe, de 4 bi ou 5 bi contável. E eles anunciaram lá em dezembro, eles fizeram lá o Cogna Day, eles fizeram uma reestruturação completa, deram guidance do que eles esperam que vai acontecer para os próximos trimestres, estão cumprindo esses guidance já no primeiro que saiu e já estamos vendo melhora, tipo a margem EBITDA, que é um negócio que é muito importante no setor, nesse primeiro trimestre de 2021, já foi melhor do que de 2020, eles estão focando muito no EAD agora, então eles tiraram vários campos de faculdade, eles tiraram 45 campos da base, reduzindo o custo e estão focando no EAD, que é um modelo muito mais escalável. E no presencial, eles souberam que tiveram essa redução tão grande na base e o que eles estão querendo fazer, vamos focar nos cursos de ticket médio mais alto, porque esses alunos são melhores pagadores. Além de gerar uma receita maior, a chance de eles cometerem inadimplência é muito menor. Muito menor. Você controla o risco muito melhor. Muito melhor. Agora, Rafa, para além da Cogna, qual outra empresa você poderia destacar? Então, a Edux, a gente gosta bastante dela, porque no EAD, ela é a que está fazendo o melhor trabalho, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. De 2020, ela conseguiu aumentar em mais de 50%, acho que foi 60% a base de EAD. Eles estão com 420 mil alunos agora na base. A Cogna ainda tem mais, tem 690 mil alunos. E os ganhos de margem deles são muito grandes. E além do EAD, uma outra coisa que no setor está todo mundo olhando agora é a medicina. Porque é o que a gente estava falando, né? Quanto mais caro o ticket médio, as pessoas que estão cursando são pessoas que têm a capacidade de pagar. Perfeito. Então a taxa de inadimplência é muito menor. E não tem nada mais caro do que medicina, né? Que os ticket médios chegam a ser 10 mil reais que gera para a empresa. Então um aluno de medicina pode gerar uma receita para a empresa de mais de 100 mil reais anuais. E a Edux, ela cresceu mais de 100% na sua base agora de premium, que a gente chama a medicina e o IBMEC. E eles estão crescendo no EAD Giga, muito, muito grande. E os impactos no presencial delas foram menores. Então ela está num momento muito bom e as suas ações chegaram a cair bastante também. Desde 2020 ela está uns 30% menor do que estava no patamar, com uma perspectiva de crescimento muito grande. E por último, para falar também que é uma empresa que a gente gosta bastante, é a Ânima, que você até mencionou no começo. Boa. Ela, dessas empresas, ela é a mais tecnológica. Ela tem um modelo acadêmico super diferente e o ticket médio dela acaba sendo mais caro porque é um ensino de maior qualidade, comparado com essas outras três. E a Ânima, a gente gosta muito do momento dela, que ela fez uma aquisição transformacional no fim do ano passado, a da Laureate, que vai mais do que dobrar sua base de alunos. Agora ela tem 135 mil alunos, agora, a partir do próximo trimestre com a Laureate vai ter perto de 330 mil alunos, e a receita dela também vai crescer muito, e ela vai juntar esse modelo acadêmico com o da Laureate, que é uma faculdade parecida, que é de qualidade também muito alta.
vai ter diversos ganhos de sinergia, vai reduzir custo, mantendo uma receita alta e aumentando o lucro, né? E no fim, o que os investidores querem ver é aumento de lucro. Claro. Quer dizer, né? Você conseguir lucro em cima do aporte que você está colocando para rodar. A gente falou de Dux, a gente falou de Anima, a gente falou de Cogna. E há uma coisa comum entre as três. Você entende que o cenário favorece as três e as três se mexeram diante desse cenário de crise. Tem uma pergunta aqui que chegou, ó, deixa eu pegar o nome do ouvinte, DDD 18. João, a tua perspectiva, ela é uma perspectiva de médio e longo prazo, você está muito aqui fundamentalista, com as teses que estão amparando o seu raciocínio. O João, no entanto, mais preocupado com o curto prazo, está dizendo, entre as três, qual faria mais sentido de se cogitar? É claro que não é uma recomendação da tua parte aqui, mas assim, qual que seria a empresa que você recomendaria ou sugeriria que ele estudasse para pensar num aporte de curto prazo? Tem alguma das três que se destaca nesse sentido? Então, no de curto prazo, se você for pegar as ações que estavam mais desvalorizadas, é a Cogna. Então, no curto prazo, se o mercado começar a olhar diferente, pode ser que cresça. Mas eu ia sugerir muito ele a dar uma olhada nas três empresas, o setor inteiro eu acho com um potencial muito grande, então as três empresas eu acho que estão num momento excelente e ver qual que faz mais sentido, porque cada uma tem as especificidades que melhoram o seu case, né? Muito bom. Deixa eu colocar o Carlos na parada aqui. Ô Carlos, a gente tá no setor educacional dentro do teu racional de investimento? Como é que é isso? A gente tá na mais complicada aí que a Cogna, né? A gente pegou esse prejuízo aí de quase 5 bilhões em 2020. Mas Cogna é um case de longo prazo e como o Rafa comentou muito bem aqui, a gente viu que esse turnaround foi realmente executado. Essa virada na empresa foi executada no final de 2020. 2021 é um novo ano que já começou no primeiro trimestre. E daqui em diante eu acredito que é só melhoras que a gente vai ver nos resultados da empresa e invariavelmente o preço tende a convergir para essa melhora ao longo do tempo. E o teu critério para escolher a Cogna em detrimento das outras companhias do setor educacional foi uma assimetria maior, um desgaste maior dos papéis? Perfeito, uma assimetria maior e uma confiança nas pessoas que estão lá. Eu conheço mais as pessoas que estão na Cogna do que as pessoas que estão nas outras empresas. E como tinha uma assimetria maior também, eu acreditei que fazia sentido investir. Porque, não, você está pegando no fundo do poço, né? Não tem mais muito como ir para baixo. A margem de segurança em se investir em Cogna para mim era maior. Mas eu concordo com o Rafa que assim, o setor de educação é um dos setores que estão mais amassados, né? Então é só saber escolher, ou talvez até assim, balancear entre todas as empresas, mas eu acho que é um setor que pode surfar uma onda positiva aí no segundo semestre. E para a gente de novo fotografar a pizza, quantos % hoje do nosso portfólio está alocado ou estão alocados em Cogna? 5% hoje. 5%, já é uma fatia um pouquinho mais gordinha. É um case que eu tô assim, otimista pro longo prazo e que tá bem amassado, né? Com a margem de segurança boa. Aí, Rafa, você aprovou esse pedaço da pizza, não? Eu aprovei, faz sentido. Ó, deixa eu agradecer muito, Rafa, vou deixar você à vontade para seguir com a gente no próximo bloco, quando o Carlos vai aprofundar pra galera que monitora o setor de construção, a tese por trás da Lavi, mas foi um prazer te receber e deixo o espaço aqui para você convidar de novo o nosso público a conhecer um pouquinho mais do trabalho lá na Genial. Valeu, Rafa. Obrigado, Léo. Tamo junto. É isso. Diga lá, não, você tem espaço desculpa. aqui, bicho. Vai lá. Não, pessoal, chamar mais uma vez, lembrar que é 100% gratuito. A gente tem muita sinergia com a mensagem que vocês estão querendo passar. A gente quer democratizar esse conhecimento, então a gente não cobra absolutamente nada. Temos a análise completa, temos vários vídeos interativos explicando a tese com detalhe de cada uma dessas empresas para você realmente conhecer os fundamentos por trás e fazer uma decisão mais consciente na hora de investir. Boa, meu garoto, e daqui a pouquinho a gente volta com mais atração pra você aqui nos 10 mil deles, não sai daí. Quem toma as melhores decisões de investimento fica atento às tendências de mercado. Toda sexta, logo após o Expresso da Manhã, tem Value Tips. O jeito mais rápido de sair na frente. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. O reality que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos de volta nesta que é a trilha mais charmosa deste humilde programa. Muito obrigado pela sua audiência, participação bem legal aqui dos nossos ouvintes. Este é o último bloco do nosso rápido episódio, sempre passa muito rápido. E o Carlos separou para hoje a tese de investimento por trás da Lavi. Então vamos lá ouvi-lo aqui, Carlos. Lembrar que, pensando na empresa, trata-se de uma incorporadora e construtora com foco no desenvolvimento imobiliário de médio, médio-alto e alto padrão na capital de São Paulo. Portanto, a gente não está falando ali de moradia popular. Recentemente, entrou também no segmento de luxo, cada vez mais mirando um eixo socioeconômico superior.
Essa empresa é relativamente nova, né? Foi fundada em 2016. O IPO rolou em 2020, ano passado, naquela primeira leva de IPOs de construtoras. E aí, Carlos, que mais que você pode trazer como complemento a esse primeiro contexto da empresa em si? Diga lá. Bom, acho que vale só um destaque aqui na hora de falar de Lavvi, que apesar de ser nova, né, e você pode criar uma certa insegurança em torno da empresa, eu digo que a inexperiência dessa empresa fica só no CNPJ, né, na criação da empresa. Porque é uma empresa do grupo Cyrela, tá? A Cyrela ainda é um acionista relevante da empresa que é fundada, controlada e gerida pela família Horn. A família Horn é a família fundadora e gestora da Cyrela, entendeu? Então, assim, a empresa por si só une muito conhecimento do mercado, aí de dezenas de algumas décadas, né, de experiência no mercado de construção civil. Digamos, é aquele filho que já nasce engatinhando, né? Não tem toda aquela transição ali do recém-nascido. De fato, as cabeças que cercam a companhia são cabeças com muita experiência nesse segmento específico. Carlos, vamos falar do mercado dentro do qual a Lavvi opera. Queria que você destrinchasse algumas das características. É um mercado cíclico, não é? Isso que é bem importante a gente ter em mente, né? Quando a gente fala do mercado de construção civil, principalmente no meio da pirâmide, né? Se a gente não está falando de baixa renda, onde a gente tem incentivos, ou no segmento de luxo, que é onde a gente tem mais perenidade, né? Menos ciclicidade realmente na renda das pessoas, nesse meio da pirâmide ali, o mercado de construção civil ele é bastante cíclico, ele depende principalmente da disponibilidade de crédito, da taxa de juros, da capacidade da propensão a comprar imóveis, e tudo isso varia com os indicadores econômicos, além dos juros como o emprego. E atualmente esse cenário está bastante positivo, né, para a construção civil. A gente está vendo um aquecimento muito grande na construção civil desde 2019, se manteve em 2020 e com perspectivas boas para 2021. Inclusive, assim, falando do setor de uma forma geral, ao invés de falar só de Lavvi, eu diria que hoje, quando você olha a comparação entre perspectivas de lucro e preço de negociação na bolsa de hoje, né, sem considerar o futuro, porque a gente sabe que o mercado tenta antecipar o futuro. Mas olhando hoje, é o setor que tem mais discrepância, tá? É o setor que está mais barato em preço com relação aos lucros de hoje, por conta do medo dos lucros futuros, pautado principalmente na continuação do coronavírus, na questão da inflação, aumento de juros e assim em diante. Mas hoje é o setor mais descontado. Se esses riscos não se confirmarem, é um setor que realmente está barato de uma forma geral, e a gente tem muitas empresas aí no setor para acompanhar. E a gente vai entender, conforme o raciocínio do Carlos avançar, porque entre tantas opções de um setor que como um todo está muito descontada, como ele acabou de enfatizar aqui, ele escolheu Lavvi. Então está na hora da gente mergulhar mais na tese especificamente. Eu estava conversando com você nos bastidores e me chamou a atenção isso. Quer dizer, tem uma certa mistura no caso da Lavvi, ao mesmo tempo em que ela é uma empresa cíclica, e você explicou o porquê, ela também tem ali um dinamismo muito próprio como asset play. Por quê, Carlos? Isso, primeiro explicar o que é Asset Play, né? Asset Play normalmente são empresas, é uma classificação de empresas onde você encontra ativos no próprio balanço da empresa, né? Então não significa geração de resultados futuros, significa ativos hoje no balanço da empresa que já como que eu posso dizer? Que já representam grande parcela do valor de mercado da empresa por si só. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Imagina que uma empresa vale R$1 bilhão na bolsa hoje. E aí, quando você vai olhar no balanço dela, você percebe que é uma empresa que, primeiro, não tem dívida, tá? Só pra gente não complicar. E que, fora isso, ela já tem 500 milhões de caixa e 500 milhões de imóveis. Ou seja, só no ativo dela, ela já tem 1 bilhão, entendeu? Sim. Então, é um asset play, porque eu já tô comprando a empresa, assim, se ela for liquidada hoje, eu já recebo o que eu paguei. E se ela gerar lucro lá na frente, eu ainda tenho esse adicional da geração de lucro. Por isso que é um asset play, você ter ativos lá dentro, tá? E por que ela é um misto de asset play, né? Primeiro, de asset play com cíclica. Primeiro, começando com cíclica. Porque as condições de oferta e demanda, como a gente comentou ali na questão do mercado, a visão do mercado, elas oscilam ao longo do tempo, né? Diferente de uma empresa que cresce constantemente. Ela vai ter momentos bons, momentos ruins, e isso muito relacionado com a atividade econômica do mercado de atuação dela.
E hoje, o segmento de construção civil, como eu disse, está aquecido e a empresa, depois de se capitalizar no ano passado, ela tem boas perspectivas de crescimento, de lançamentos, de vendas e de lucro com esse cenário positivo de uma forma geral. Então, ela tem capacidade de gerar retornos adicionais para o acionista hoje, lançando, construindo e vendendo imóveis. E por que é um asset play aqui, Léo? Porque mesmo se a empresa não lançasse mais nenhum empreendimento aí a partir de agora, grande parte do valor de mercado dela hoje é composto por ativos que a empresa já possui, tá? E esses ativos aí eu posso entender que são imóveis que já estão de pé e que geram algum retorno, ou outros até que não só os de tijolo? Bom, tem algum... quando você olha essas empresas de construção civil, você usa um indicador para ver o valor de liquidação da empresa, que seria o valor de hoje, que chama NAV, né? NAV, que é Net Asset Value, descontando os passivos, quanto que sobra de ativos ali para a empresa. Então, eu trouxe aqui alguns números para vocês com base no fechamento de ontem, tá, da Lavi, ou seja, do dia 14, e com base no balanço do primeiro trimestre de 2021. Então, a empresa, com base nesses números, tem um valor de mercado de 1,7 bilhão de reais, que é o equivalente a R$ 7,84 por ação. Ô, Carlos, só para a gente ter um comparativo, isso é muito aquém ou muito além das outras empresas do segmento? Você tem alguma referência disso? Dá para a gente classificar essa ordem aí de valor de mercado que a Lavi tem? Eu diria que assim, no mercado de construção civil é uma empresa de pequena para média. A gente tem uma variância muito grande ali entre valor de mercado de construtoras. Mas para você ter uma ideia, a MRV, que é a maior incorporadora da América Latina, ela tem um valor de mercado de 8 bilhões. Então não está tão distante tão assim. dispare assim, claro. Tá. E, bom, então ela tem esse valor de 1,7 bilhão de reais. O NAV da empresa hoje, ou seja, o valor líquido dos ativos dela hoje é 1,3 bilhão de reais, que é o equivalente a 6,05 reais por ação. Ou seja, hoje eu estou comprando a empresa por R$ 7,84, R$ 6,05 eu já tenho do que é dos ativos dela, e eu estou pagando R$ 1,80 por ação pelo potencial de lucros futuros que a empresa pode gerar através dos lançamentos de imóveis. E aí, para você ter uma ideia, Léo, eles lançaram um empreendimento agora em junho, saiu até na prévia operacional de ontem, que é esse empreendimento de luxo, o primeiro empreendimento deles de luxo, que chama Vila Versace. Para quem aí é entendido de moda, Versace é o da marca Versace, que é essa marca que é premium ali, sofisticada de moda, né? Então eles fizeram uma parceria, a primeira parceria dessa marca no Brasil com um prédio, então isso agrega muito valor para o prédio. E para você ter uma ideia, esse prédio, esse empreendimento deles tem um valor de geral de vendas, né? Um VGV de mais de 700 milhões de reais, a parcela da Lavi líquida de 640 milhões de reais, e só em junho 65% desse empreendimento já foi vendido. Caramba! E assim, fica lá em Moema o stand, vai lá no stand de Moema e tenta comprar uma unidade. Não tem mais, ou seja, em julho já praticamente acabou as unidades, ou seja, eles venderam 100% desse empreendimento praticamente, né? Claro que não dá para saber ainda, que não são números oficiais, em 2 meses, e esses 100% equivalem a 642 milhões de reais. Forte, hein, Carlos? Se você colocar que esse empreendimento roda, numa margem que é um pouco abaixo da margem de lucro da empresa hoje, que é na casa de 20% de margem líquida, né? Isso geraria um lucro para a empresa nos próximos anos, só desse empreendimento, de 130 milhões de reais, ou seja, são mais 60 centavos por ação. Então, se eu tirar já esse empreendimento que já foi vendido, na verdade, eu estou pagando R$1,20 pelos próximos empreendimentos da empresa que ela tem para lançar nos próximos anos. Não mais R$1,80. Não mais R$1,80. Então o negócio começa a ficar mais barato ainda. E aí vem outro ponto, tá? A questão de margem de segurança, Léo. Quando a gente fala do NAV, né, do Net Asset Value, é muito importante você não olhar só o número, mas você olhar a qualidade desse número. Porque o seu ativo pode ser um estoque cheio de imóveis prontos, micados, ou pode ser um ativo cheio de caixa, que é o caso da Lavi, tá? Então, para você ter uma ideia de estoque, a Lavi, de estoque de unidades prontas, normalmente as unidades prontas são as mais difíceis de serem vendidas. Claro. Desse NAV todo de 1,3 bi,
8 milhões são de imóveis prontos. O resto são de imóveis... O resto do estoque são de imóveis em construção ou que foram lançados. E quando você olha para o caixa, quase 900 milhões desse NAV, 900 do 1.3, são caixa, dinheiro na mão. Então, é um NAV que traz uma margem de segurança muito grande. Esses quase 900 milhões é o equivalente a R$ 4,14 por ação em caixa. Tá? Quase 900 milhões de caixa líquido. E aqui acho que vale complementar, né, para o ouvinte. Quando uma empresa tem muito caixa, tanto ela pode se proteger de uma eventual crise, quanto ela pode fazer mais investimentos, quanto ela pode estudar aquisições. Quer dizer, é super interessante como métrica você saber como está o caixa da empresa e quanto mais lucro ela tem lá dentro, né? Perfeito. E como a gente está num mercado cíclico, se o mercado fecha a torneirinha, a empresa tem caixa para distribuir. Tem proteção. Tem caixa, tem folga, né? Não está alavancada, não vai precisar... Perfeito. Não vai precisar pagar a dívida sem ter geração de receita. Ela está lá com caixa líquido, com dinheiro pronto, pode distribuir para o acionista, pode fazer o que quiser, só não pode fazer besteira, né? Que é aí que eu já concluo que esse é o principal risco de um caso desse, é justamente das pessoas fazerem besteira com o dinheiro. Mas quando a gente olha as pessoas que estão por trás da empresa, a gente tem muito poder para julgar que essas pessoas não vão fazer besteira. A gente está falando da família Horn, né, que é o pessoal da Cyrela, que tem muito conhecimento de mercado e muito feeling dos ciclos, né? Então, é uma empresa que eu fico confortável de investir hoje. É um setor que eu acredito que está barato, e se a gente não tiver um estouro de inflação e de juros, é um setor que tende a surfar uma boa onda aí nos próximos semestres. E a única coisa que a gente tem que olhar, além desse risco de fazer besteira com o dinheiro, é o risco macro, né? Se a gente vê realmente esse aumento de juros, que o pessoal está com medo, aumento de inflação, isso tende a frear o ciclo da construção civil. Então, como toda empresa cíclica, você pode investir para o longo prazo, mas tem que ficar de olho no curto prazo com essas mudanças no ciclo. Olha aí, para você que monitora o setor de construção, o aprofundamento em torno da tese de Lavie. Carlos, a tua perspectiva é fundamentalista, tal qual a do Rafa, que participou com a gente no bloco anterior. Ainda assim, a curiosidade dos ouvintes aqui para outras companhias do setor aparece. Por exemplo, aqui, vamos lá, DDD 64, é o Marcos que está passando por aqui. E ele pergunta de Cyrela para você. Se você chegou a estudar a companhia, se faz sentido cogitá-la dentro do setor, você tem algum parecer sobre ela? Tá, eu não tenho uma análise aprofundada de Cyrela, tá? Então eu vou dar uma visão superficial. A Cyrela é uma empresa premium, então se você não quer risco, se você quer menos risco, a Cyrela é um bom play, mas ela é a que oferece menos retorno potencial hoje, tá? Nesse segmento de média, de alto padrão, a gente tem muitas outras empresas ali que são menores do que a Cyrela e que tem um potencial de retorno maior, mas tem um risco maior por consequência disso. Boa. E para fechar aqui, uma questão que me ocorreu. Que tipo de risco macro te parece o mais relevante para o investidor desse setor ter no radar? É só uma questão de inflação? É uma questão para além dela? Qual que é o principal ponto que tem que estar no radar de quem monitora esse setor e pensa em aportar nele ou já está comprado nele? É que assim, é um efeito de cadeia, né? Porque se a gente tem inflação muito grande, a gente tem juros muito grandes. Juros muito grandes encarece a compra de imóvel. Perfeito. E juros muito grandes impacta a economia de uma forma geral, de forma negativa, que faz que a gente tenha menos atividade econômica. Menos atividade econômica é menos emprego. Caráter menos emprego, cíclico. Entendeu? Então você tem que ficar muito atento ao ciclo. Assim, o que você tem que olhar? Se tivesse que fechar aqui em 2 fatores: perspectivas de crescimento econômico e perspectivas para os juros, para a taxa de juros. Esses são fundamentais. Carlos Castrucci, gestor da Roa Asset Management, passou por aqui. Esse QR Code que você acompanha aí no canto inferior esquerdo da sua tela é da Roa Asset Management, que é a gestora através da qual ele exercita essa estratégia. Você acompanha aqui o nosso programa, pode entender um pouco mais da Roa. E eu quero registrar que hoje é um dia muito especial. Carlos é um irmão de longa data. Eu tô com os meus longevos 26 anos, ou 27 recém-completados, e conheço essa figura há mais de 22. É um cara brilhante que hoje tá aniversariando. Mais um ano de vida aí pro Carlão. Tá nascendo uns cabelos brancos aí, ainda tão bem espaçados. Mas eu quero registrar também aqui ao vivo pra todo mundo o grande irmão que você é pra mim e desejar a você um novo ano com ainda mais sucesso, mais saúde e muitas conquistas pra você. Parabéns, Carlão!
Pô, obrigado, Léo. Obrigado pela homenagem, obrigado pela lembrança. E muito feliz com o aniversário. Aniversário da rádio, aniversário meu, aniversário dos 10 mil deles, do início dos 10 mil deles, que também é no dia 15, mas aí não é ano, é mês, né? Eu não sei. Mêsversário. É, mêsversário. Mas muito feliz. E é isso. Cada ano que passa, o objetivo é ser melhor, ficar melhor, e a gente tá seguindo esse caminho aqui. E com os 10 mil deles não é diferente. Boa, Obrigado, meu garoto. Léo. Obrigado a todo mundo. Semana que vem estamos aí de volta. E um abraço. Valeu, abração pra você que ficou com a gente. Semana que vem, mais emoção aqui nos 10 mil deles. Obrigado a todos. Tchau. Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.